registrar minha alegria de ser mais uma vez acolhido nessa casa, que sempre abre espaço para que possamos juntos estudarmos, e vem bem a calhar, né? O preparo que trata da injustiça, né? O tema que eu trago para o nosso estudo é a injustiça que nos habita, porque invariavelmente quando tratamos de injustiça, cremos que a injustiça está sempre de fora para dentro. As injustiças que julgamos receber são sempre exteriores, né? Fulano não agiu certo comigo, fulano errou comigo, fulano me deixou mal, ele não podia ter feito isso. E aquelas que nós cometemos conosco? Essas são mais difíceis de serem percebidas. Eu hoje tive, um pouquinho antes de vir para cá, eu precisei anotar, em função da minha memória, que não é muito boa, mas a grande realidade que nos leva a essa injustiça é porque nós somos seres imperfeitos, educados e educando seres imperfeitos. Eu estou aproximadamente 6 anos no Espiritismo e nesse tempo todo em que frequento as casas espíritas, eu sempre escutei uma coisa de forma repetitiva. Nos estudos, isso sempre vem à tona, sempre estamos escutando o seguinte: o orgulho e o egoísmo é a chaga da humanidade. Eu nunca me satisfiz com isso. Eu lembro que logo no começo eu conheci a Deus, aí eu o Emílio, e eu vim aqui num dia de domingo, nós dois sentamos aqui, ficamos conversando quase a manhã toda. E eu fui embora com muito mais questionamentos, com muito mais perguntas não satisfeitas. E eu me perguntei, o orgulho e o egoísmo, eles são a causa ou a consequência? Os nossos erros são consequências de quê? Eu sou egoísta, por quê? Por que eu preciso acumular? Por que eu sou orgulhoso? O que representa efetivamente isso na minha vida? Eu estudo aqui, estudo ali, leio aqui, acolá, e sinais me foram surgindo, porque Jesus diz: bateis e a porta vos abrirá. Então, logo no capítulo 1, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos dá uma indicação muito clara acerca de uma pista. É uma pista. Ele diz que Jesus veio à Terra para nos ensinar o caminho de reconciliação com Deus. Falei, é um caminho. Tem uma indicação boa aí. Ou seja, se alguém errou, não foi Deus, fui eu, fomos nós. Mas uma outra indicação de Kardec, também muito significativa,
Aqui está na introdução 6 do Livro dos Espíritos. E lá Kardec nos aponta que nós temos uma dupla natureza. Pelo corpo somos animais, e pela alma somos espíritos. Falei, nossa, aqui está uma chave. Aqui tem um outro significado muito grande para que eu possa começar a entender isso. E no próprio Livro dos Espíritos tem uma outra indicação, a questão 115, que os Espíritos nos revelam que nós fomos criados simples e ignorantes. Mais uma indicação que está se somando. E isso me deu uma indicação muito grande de que as coisas estavam relacionadas ao primitivismo. Lendo No Mundo Maior, o capítulo 3, na página 45, depois vocês podem pesquisar, André Luiz e Calderaro fazem uma referência à nossa casa mental, que o nosso cérebro ele é organizado em 3 andares. Cadê uma outra pista? Ainda no Mundo Maior, ele tem uma outra passagem, agora já na página 60, estudando o cérebro. É um outro capítulo em que fortalece também essa ideia. E no livro Evolução em 2 Mundos, na página 39, ele fala sobre o automatismo e o corpo espiritual. Daqui a pouco nós vamos dar uma dissecada nisso. Então, esses elementos reunidos, analogicamente, eles são tecelas. Tecela, cada pedacinho que forma o mosaico. Isoladamente, podem não revelar muita coisa, mas à medida em que a gente vai somando e a distância vai se passando, o tempo vai passando, a gente vai começando a compreender esse fio da meada. Se fomos criados simples e ignorantes, significa dizer que não fomos criados nem bom, nem mal. Fomos criados. E a partir daí, fomos vivendo as nossas experiências. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a nossa passagem do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens. Ou seja, toda a nossa estrutura formada, quando nós ganhamos a consciência, que ganhamos a inteligência, ela vem com essa base do Homo sapiens. E que base é essa? Essa base, ela é toda fundamentada em 3 leis naturais. Quais sejam? As leis de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. O Homo sapiens, diante da maior dureza para nós, quando ele constatou, quando ele se deu conta de que morria, de que nós morremos, aí o jogo virou. O jogo virou por quê? Nosso comportamento, ele é exatamente igual ao dos animais, do ponto de vista orgânico. Ou seja, comemos, bebemos, dormimos, pressentimos o perigo, né?
Então essa base foi a base que nos formou. Então, se um determinado animal chega aqui agora, e se ele não for da casa, ele vai perceber o ambiente, vai avaliar, estou sendo acolhido? Não estou sendo acolhido. Ou ele luta, ou ele empreende fuga. Da mesma forma somos nós. Mas passado isso, o animal vai embora e vida que segue. Então, o homem, quando se viu diante da morte, ele foi arrogante. Me permitam ler só um pedacinho da definição que eu fiz para arrogância, a fim de que a gente possa entender melhor. A arrogância é o primeiro movimento de resistência do ser diante da verdade. Surge no exato instante em que a consciência, ao perceber sua pequenez, sua transitoriedade e sua impotência frente à ordem que rege o universo, recusa-se a aceitar esta condição. Ela é, portanto, uma recusa existencial, recusa de aceitar que não é o centro, que não é o senhor do tempo, que não é o detentor da vida nem do controle sobre os próprios ciclos. A arrogância é a tentativa infantil da inteligência, ainda imatura, de se colocar acima da própria vida, acima das leis naturais e da ordem universal. Então, esse sentimento, eu preciso abrir um parênteses aqui para deixar registrado que foi necessário um anacronismo. Eu precisei me sentir guardando as características do espírito daquela época para que eu pudesse enxergar o que nós vivemos, pois estivemos lá, o que sentimos, para poder ir costurando esse tecido. Logo após a arrogância, veio a rebeldia. A rebeldia foi o segundo movimento que nós criamos. A rebeldia é a extensão natural da arrogância. Se a arrogância é a recusa silenciosa, o não querer aceitar a verdade, da impermanência, da pequenez e da ordem, a rebeldia é essa mesma recusa em movimento. É o ato psíquico e existencial de levantar-se contra a realidade, tentando, pela força da vontade, subverter o que é. A rebeldia não é um simples ato de insubordinação social ou de contestação externa. Ela é, antes de tudo, uma insurreição contra a própria vida, contra as leis naturais que regem tudo o que existe. É a tentativa de negar o fluxo, de impedir o que morre de morrer, de controlar o que é incontrolável, de congelar o que por natureza é impermanente. Enquanto a arrogância nega, a rebeldia luta. Ela é a expressão ativa do não pertencimento, do não reconhecimento, da não aceitação da ordem universal. E como todo movimento que se opõe à realidade, ela produz desgaste, sofrimento, cansaço, frustração e dor. É da rebeldia que nascem as tensões internas mais profundas. Ela se manifesta na resistência à mudança, no apego ao que já não serve, na recusa a aceitar perdas e na revolta contra o tempo, na luta contra a própria condição do ser impermanente, interdependente e transitório. Ela se enraiza na fantasia de que é possível existir fora da ordem, de que é possível
ser senhor do próprio destino sem considerar as leis que sustentam a vida. E como consequência inevitável, produz ciclos intermináveis de sofrimento, ansiedade, controle e frustração. A rebeldia é, portanto, o grito do ego contra a vida. É o seu antídoto. Não é submissão cega, mas o reconhecimento lúcido da ordem que rege o universo. Assim, quando esse reconhecimento acontece, a rebeldia cede espaço para a aceitação, para a confiança e para a reconciliação com o real. Então já percebemos aí que existem dois elementos que estão formando uma equação. Ou seja, primeiro nós tivemos a arrogância, depois tivemos a rebeldia, e agora nós temos um elemento que talvez seja o que torne as coisas mais difíceis. Porque nós percebemos quando somos arrogantes, percebemos quando somos rebeldes, percebemos quando usamos do auto-engano, percebemos nas nossas ações. Então, o auto-engano é esse terceiro elemento que nos leva, que vai formando essa equação. O auto-engano é o último elo e, ao mesmo tempo, o cimento da estrutura psíquica que mantém o ser aprisionado à ilusão. Surge como um mecanismo interno de proteção, criado para sustentar a arrogância e a rebeldia, evitando que a verdade, sempre silenciosa, porém incômoda, derrube as construções fantasiosas que o ego ergueu para si. Se a arrogância e a verdade e a rebeldia luta contra ela, o auto-engano é a estratégia psíquica que permite sustentar esta guerra, uma guerra contra o real. Ele se manifesta na criação inconsciente de narrativas, justificativas, distorções perceptivas e interpretações parciais que tornam suportável viver desconectado da verdade. O auto-engano é a anestesia à consciência, silencia os alertas internos e permite que o ser permaneça em estado de aparente normalidade, mesmo quando está profundamente desalinhado da ordem da vida. É ele que permite, por exemplo, que alguém diga a si mesmo que é feliz, mesmo vivendo na ansiedade, na insatisfação ou na busca incessante por validação. É ele que permite acreditar que está no controle, quando tudo ao redor evidencia o contrário. E antes de tudo isso, talvez aí esteja o elemento capital de toda essa estrutura, que foi o julgamento. Em função da inteligência ainda embrionária que tivemos, visto que éramos seres primitivos, cuja estrutura era simples e ignorante, não tínhamos experiências necessárias para discernir. Hoje, com toda a inteligência que temos, com todos os recursos que temos, ainda vacilamos, pois usamos muito mais do julgamento do que discernimento. O capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala sobre os falsos profetas, Kardec nos chama a atenção para essa diferença do julgar e o discernir. É importante a gente considerar, voltar a esse espírito da época, para que a gente possa entender uma coisa. Isso
surgiu tudo por quê? Porque o homem, quando ele percebe a morte, ele percebe na realidade o perigo. O perigo que o animal se utiliza para se proteger, literalmente, com o ganho da nossa inteligência. O que nós fizemos? Ampliamos esse perigo. Esse perigo, ele passou a ser constante. E hoje nós chamamos esse perigo de constante, de medo, de ansiedade. Por quê? Porque nós só enxergamos a vida pelo contexto animal. Eu sei que parece uma dureza a gente falar dessa forma, mas não existe outra possibilidade de se entender a dupla natureza se nós não tratarmos disso com realismo, com a intensidade necessária para que a gente possa efetivamente alcançar aquilo que nos espera. Esse medo, em conjunto com a arrogância, com a rebeldia, com o auto-engano, ele forma uma equação. E diante de um pouquinho de coragem, todos nós teremos a capacidade de ver que vivemos nesse ciclo vicioso, em que o medo, o desejo, o prazer e a dor norteiam nossas vidas. O medo nos empurra a buscar o desejo. O desejo sempre relacionado a algo prazeroso. E o ciclo se fecha na dor. Por quê? Porque por mais que busquemos o prazer, ele nunca nos satisfazerá. Porque nós estamos buscando um prazer naquilo que é impermanente. O nosso grande sofrimento é querer tornar permanente aquilo que vai se acabar. Então, eu quero, isso é meu, esse é o meu corpo, ela é minha filha, ela é minha mulher. Esses pronomes possessivos, enraizados nesse cotidiano, faz com que a gente perceba, do ponto de vista do espiritismo, que a lógica civilizatória é a maior negação à vida. Se de fato somos espíritas, é necessário nós começarmos a vivenciar aquilo que nos faz espíritas. E efetivamente, o que nos faz espíritas é o profundo reconhecimento e o profundo cumprimento das leis naturais. Se não as observarmos, ficaremos, como está dito aqui, no mundo maior. No mundo em que a causa e efeito têm o efeito de um labirinto. Vivemos na condição do esforço. Eu vou para a casa espírita, vou assistir a palestra, vou lá, vou tomar um passe, tudo bem, vou embora. Vou lá estudar um pouquinho, vou compreender um pouquinho mais, vou embora. Se nós não levarmos o estudo no coração, se não houver consonância daquilo que eu estou interpretando, viveremos eternamente com base no esforço. Fulano me aponta
que o bem é o que eu preciso fazer. Eu vou lá, faço um bem. Vou na casa espírita, levo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, dou minha ajudinha lá, vou embora, tomo meu passe, vou embora. Mas vou embora contrariado. Vou embora contrariado porque sou um ser que ainda contabilizo. Sou um ser que fico medindo o que posso dar e o que não posso dar. Quando a gente entra na seara das leis naturais, que a gente vai compreendendo uma, compreendendo outra, a gente vai perceber a beleza. A beleza dessa reunião composta por esse conjunto. Quando passamos a nos interessar e a perceber, a compreender, logo percebemos imediatamente que o universo é ordem, equilíbrio e harmonia. E é isso, é essa mesma ordem, esse mesmo equilíbrio e essa mesma harmonia que nos espera, que está a um passo da gente começar a sentir, a vivenciar isso. E aí, abro um parênteses para um outro comentário daquilo que escuto dentro das casas espíritas. Ah, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. É difícil até você conhecer, até você perceber, até você compreender definitivamente que por mais que você não queira morrer, você vai morrer. Não tem jeito. E logo vem uma situação muito clara nisso, que é o quê? Se não tem jeito, vou me sentir pertencido. E aí, esse sentimento de se sentir pertencido vai te arrastando para algo muito, muito magnífico. Muito magnífico. Que é o quê? Você começa a perceber o seu corpo. Você olha para as suas mãos, para coisa que você não olha no dia a dia. Ah, levanta, vou ali, tum. Não. Quando você começa a se sentir parte do universo, dessa ordem maravilhosa, dessa inteligência que não cabe ainda na dimensão para que a gente possa compreender de forma clara, teremos o quê? Teremos a conclusão de que fomos amados primeiro. Porque ninguém produz um corpo como o nosso para ser descartável. Essa maravilha, essa complexidade não pode acabar de forma como a gente tanto receia. Eu vou acabar. Nós não vamos acabar. Então, toda essa injustiça, ela está fundamentada nessa compreensão. Olha que coisa linda, maravilhosa, bela isso. Somos gerenciados, mais fundamentalmente, por essas 3 leis: conservação, reprodução e destruição. Existem outras 7 leis que elas estão lá.
elas estão lá. Vez ou outra nos lembrando dela, vamos lá, fazemos uma consulta. Mas tem uma lei que me chama, me salta aos olhos, por tudo quanto ela é capaz de fazer. Enquanto a lei da gravidade está ali, conforme a ciência nos revela, em 9,8 G de força, a lei do progresso, ela tem a força que você quiser. A lei do progresso é uma lei tão bela, que ela tem força suficiente para nos elevar acima de todos os círculos viciosos que temos e que vivemos relacionados a essas leis, relacionadas à nossa matéria. Pois a moral que vai me constituindo pouco a pouco, ela tem uma força tão grande, que tudo quanto me viciou um dia, tudo quanto te viciou um dia, vai se deixando para trás, por conta disso, dessa compreensão, da aplicação da lei. Olha que coisa linda! Desculpa eu estar repetindo linda, porque eu me empolgo com tanta beleza. No mundo maior, André Luiz e Calderaro nos falam a respeito dessa constituição do nosso cérebro, em que o cérebro reptiliano está diretamente relacionado ao automatismo, aos instintos. O cérebro límbico é esse, relacionado à nossa vontade e às nossas emoções, e o lobo frontal é, por assim dizer, conforme ele diz, que existem milhões e milhões de neurônios esperando serem utilizados com nossas virtudes, através da nossa virtude. Então, quando a gente vê toda essa organização, ela é tangível. Quando a gente percebe, lá do primitivismo, toda essa organização, ela passa a ser tangível. Eu consigo pegar aquilo que me espera. E essa organização, ela traz algo extremamente importante, que, uma vez experimentado, você não retrograda mais, que é a paz, a verdadeira paz. A verdadeira paz não é aquela que, quando estiver tudo bem na minha vida, eu vou fazer isso. Quando estiver tudo bem, não. A verdadeira paz é aquela que te prepara para o que quer que seja, que chegue até você e você tenha as reações que o Cristo nos ensinou. O Espiritismo, ao meu ver, para minha organização mental, ele é o Cristo me indicando os caminhos. E Jesus nos diz: ofereça outra face. Uma passagem muito mal compreendida, em que todo mundo acredita que oferecer a outra face é dar o rosto para ser esbofeteado. Mas, na realidade,
oferecer a outra face, é tão somente compreender que aquele que ora nos atinge, tenta nos agredir, é um ser como nós fomos, que ainda não tem a educação suficiente para me tratar de forma diferente. E aqui, no livro No Mundo Maior, tem uma passagem que eu precisei dar nome para poder entender e chamei de prejuízo reputacional. O que é o prejuízo reputacional? Vamos supor que eu e o meu amigo Peixoto entramos numa discussão qualquer e ele na maior das boas intenções, fala as verdades dele, só que eu não tenho condição ainda suficiente para entender aquela verdade, eu não quero aquela verdade. Então, eu sinto aquilo como uma ameaça, como um animal se sente ameaçado. E essa ameaça, ela pode se transformar numa agressão ou em coisas piores. Por quê? Porque eu ainda não tenho a capacidade de enxergar. Mas olha que bacana essa estrutura cerebral, essa organização. Porque quando eu me sinto ameaçado, o meu coração bate mais forte, a minha respiração fica intensa, né? Então esse já é um sinal claro do homem pacificado falar: ei, acabou, muito obrigado por você ter me avisado, mas acabou, eu não preciso ficar mais temeroso diante de uma verdade. Baixa a pulsação, respiração, vamos ficar normalizada, porque o tempo é outro. E é nesse tempo em que estamos passando a ser gerenciados pelo cérebro límbico, de que esse automatismo, o automatismo da serventia, vai formar o instinto da solidariedade. São esses sinais básicos que a natureza nos traz. São esses sinais básicos que a natureza nos traz que a gente precisa começar a exercitar. Nós já usamos por tempo demais a inteligência como um desvio. É necessário que agora a gente passe a usar a inteligência para os fins humanos, para os fins de solidariedade, para servir sem contabilizar. É curto que lerei. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz assevera para a gente: se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual
atravessa lentamente os ciclos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se num indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo evangélico. Ou seja, tudo já está pronto, tudo já está organizado a fim de que a gente possa viver em paz. Vai doer um pouquinho? Vai, mas é uma vez só. É uma vez só. É você sentar diante do seu melhor amigo e conversar. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente amar? Me perguntei isso durante muito tempo e sempre baseado na afirmativa de que os Espíritos nos dizem: vocês não estão preparados para amar, vocês não estão preparados para amar. Eu fiquei me questionando isso. Quando será que ficaremos preparados para amar? Cícero, um filósofo da antiguidade, nos diz o seguinte, que o nosso melhor amigo nos protege de nós mesmos. Isso me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção. Porque você sempre espera a ação de um amigo seu, fala: pô, não faz isso não, cara, vai se machucar. Não faz isso não, rapaz, isso vai te prejudicar. Mas tem um amigo que é literalmente o seu melhor amigo, que é a sua consciência. Sente-se diante da sua consciência, ela está pronta para te indicar os melhores caminhos através do dedo de Jesus. Nós temos a possibilidade de começarmos a caminharmos com todas essas informações que o Espiritismo nos dá, para que possamos ter a tranquilidade, para que possamos nos guiar. E eu encerro dizendo de que é preciso acreditar que podemos fazer justiça conosco. É possível modificar, deixar de ser o que estamos, a fim de que